Fala pessoal, tudo bem? Você que tem um projeto na área de refrigeração, está cotando algum tipo de equipamento? Talvez você já tenha se perguntado, qual que é a vantagem de eu ter um equipamento como esse, outdoor, ou seja, é uma máquina que ela é feita para ficar o tempo, eu não preciso de casa de máquinas, e quando é melhor eu utilizar um equipamento indoor, ou seja, um equipamento que é feito para ficar dentro da casa de máquinas, onde eu tenho o meu sistema de condensação remoto. Se você tem essa dúvida, fica até o final do vídeo que eu acho que eu vou conseguir explicar para você. É bem comum durante os projetos o cliente perguntar para a gente, mas por que é melhor eu utilizar casa de máquinas ou por que é melhor eu ter um equipamento outdoor como esse aqui? E aí a ideia desse vídeo é justamente para eu conseguir esclarecer esses pontos para você. Mas antes de mais nada, se você está seguindo a gente, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, isso é bem importante para a gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, que também é algo muito importante. Qual é a principal diferença entre os dois? Quando eu tenho um equipamento outdoor como esse aqui, a instalação dele é muito mais simples. O cliente não demanda nenhum tipo de construção. Então, muitas vezes a gente usa esse tipo de equipamento quando é uma ampliação. Então, às vezes o cliente já tem uma casa de máquinas, mas ele tem uma ampliação, ele precisa de refrigeração em um processo, só que num ponto muito distante da casa de máquinas dele. Então, às vezes eu vou montar esse equipamento lá na casa de máquinas existente do cliente, e eu vou ter, por exemplo, que atravessar 100 metros de tubulação para chegar até o processo do cliente. Nesse caso, um equipamento outdoor vai muito bem, porque eu posso, às vezes, colocar o equipamento próximo ao meu processo, do lado de fora da fábrica, e passar, às vezes, de 100 metros, 150 metros de tubulação, eu trabalhar com 10 metros de tubulação. Isso vai diminuir custo de instalação, isso vai diminuir tempo de instalação, isso vai diminuir, às vezes, certos riscos, né? Se a gente fala de um equipamento de expansão direta, eu diminuo a minha carga de gás, com isso eu diminuo esse risco de um vazamento. Então, nesse tipo de aplicação, é bastante interessante usar um equipamento outdoor como esse aqui. Por outro lado, também existem alguns casos onde o cliente não tem mais espaço na casa de máquinas, por exemplo, ou ele não quer construir a casa de máquinas, ele está fazendo, às vezes, uma ampliação da produção dele, e a casa de máquinas dele já está totalmente tomada. Então, utilizar esse tipo de equipamento é interessante. Também pode ocorrer de, às vezes, o cliente fazer uma instalação que ele acha que no futuro ele pode ter que mudar. Então, vamos supor que ele está montando um túnel de congelamento, como a nossa linha UCD, ou até mesmo uma linha de túnel de congelamento contínuo, né, um túnel espiral, e pode acontecer de daqui a alguns anos talvez ele ter que mexer nisso. Claro que um túnel contínuo, um túnel espiral, já é muito mais complexa essa movimentação. Agora, no caso de um túnel estático como a nossa UCD, seria muito simples ele tirar a unidade interna, colocar em outro local, tirar esse equipamento e levar ele para outro local. Então, o equipamento outdoor, ele te permite essa flexibilidade e essa simplicidade de instalação. Basicamente, o cliente precisa ter uma superfície plana e a gente recomenda ele a fazer umas sapatas para elevar um pouco o equipamento. Você até pode, do jeito que ele está aqui, montar ele tem aqui os coxins, você poderia montar ele direto no chão, mas a gente não recomenda, é bom ele estar um pouco elevado, uns 30 centímetros, mais para você ter uma área para você poder limpar o equipamento. Vamos supor que você vai fazer uma manutenção e cai óleo no chão. É importante você ter como limpar bem e manter sempre o chão limpo. Mas é muito simples a instalação, né? O cliente só vai fazer basicamente uma sapata, apoiar o equipamento e acabou, não precisa fazer mais nada. Por outro lado, quando eu tenho equipamento indoor, eu preciso construir uma casa de máquinas. Bom, se eu tenho tanta versatilidade assim, tanta flexibilidade num equipamento outdoor como esse, então por que eu utilizaria um equipamento indoor, não é mesmo? Mas tem várias vantagens também em utilizar um equipamento indoor. Aqui, vocês estão vendo já alguns modelos de equipamento indoor. Então, lembrando, a principal diferença, né? Quando a gente fala indoor, ele é feito para casa de máquinas, ou seja, esse equipamento ele não pode ficar ao tempo. Ele vai ser montado dentro de uma casa de máquinas e o meu sistema de condensação vai ser remoto. Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um sistema de condensação à água. Eu já tenho outros equipamentos, como esse aqui que é um chiller, que já é um sistema de condensação a ar, né? Então eu tenho aqui as minhas linhas de descarga e linha de líquido e eu vou ter o meu condensador a ar montado do lado de fora. E por que, por exemplo, nesse projeto ou naquele outro, nós optamos por utilizar um equipamento indoor? Quando a gente está falando de um projeto novo, que o cliente vai ter diversos equipamentos, por exemplo, esse cliente aqui ele vai ter 3 chillers, ele tem túnel de congelamento, tem os equipamentos do túnel, tem as câmaras de produto acabado, ele tem uma série de equipamentos.
Nesse tipo de caso, geralmente a gente opta por usar um equipamento indoor, porque a principal vantagem dele é justamente o fato de estar numa casa de máquinas. Quando a gente fala de equipamento outdoor, eu estou ao tempo. Então vamos supor, num dia que está chovendo e eu preciso fazer uma manutenção no painel elétrico. Eu estou muito limitado, né? Às vezes se tem uma garoa, você tem a cobertura ali do próprio painel, você consegue fazer uma manutenção ou outra. Mas dependendo do tipo de manutenção, você não consegue fazer. Ou, por exemplo, num dia que está muito quente e muito sol, o técnico trabalhar no equipamento outdoor ali debaixo do sol, obviamente isso causa um desgaste muito maior. Um outro ponto muito relevante é a conservação do equipamento. É óbvio que esse equipamento ficando dentro de uma casa de máquinas, é muito mais fácil a conservação dele, você manter ele sempre limpo, organizado. Um equipamento que fica ao tempo, né, obviamente, né, os raios solares e todas as condições atmosféricas, eles acabam degradando mais rapidamente o equipamento. Existem várias coisas que nós podemos fazer para diminuir isso, como tratamentos especiais na pintura, mas obviamente é diferente. Então, quando a gente tem a possibilidade de estar fazendo um projeto do zero, muitas vezes a gente opta, quando é o projeto da fábrica como um todo, a utilizar equipamentos indoor. Então a gente põe todos os equipamentos em uma mesma casa de máquinas, então o técnico, a pessoa de manutenção, ela não vai ter que ir em diversos pontos para fazer essa manutenção, ela vai em um único ponto. Essa casa de máquinas, ela pode ser fechada, normalmente ela é climatizada, então o fato dela ser isolada e climatizada, eu já estou tirando uma série de intempéries que podem vir poeira, poluição, tudo isso eu tiro de dentro, eu tiro ali de dentro da casa de máquinas, então eu fico com o ambiente muito mais limpo, muito mais isolado. E além disso, está climatizado, é muito mais confortável para manutenção. Eu posso, às vezes, se é uma casa de máquinas grandes, eu posso ter uma ponte rolante, uma talha elétrica para poder tirar um compressor. Então, em termos de manutenção, obviamente o equipamento indoor, ele oferece várias vantagens. Mas muitas vezes a gente tem essa opção do outdoor e é bastante aplicável, porque acontece muito isso. Às vezes você já tem uma fábrica toda consolidada, a casa de máquinas já está totalmente ocupada, ou o processo está muito longe daquela casa de máquinas, então às vezes vale a pena você sacrificar um pouco mais a manutenção usando o equipamento outdoor, mas você diminui o índice de manutenção por ter menos tubulação, menos risco de vazamento. Então, basicamente, tudo isso tem que ser levado em conta e por isso que aqui na Frigocenter nós temos as duas opções, né? A gente tem tanto a linha de chiller com indoor como outdoor e a parte de rack nós temos a linha Adapta, que é indoor, e temos a linha SAT ou SCAD, que ela é outdoor. Então a gente consegue te oferecer todas essas opções de acordo com a necessidade, avaliando o seu projeto. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha dado para entender um pouquinho das diferenças entre equipamento indoor e outdoor. E claro, como sempre, se ficou qualquer dúvida ou tem sugestão de novos conteúdos, deixa aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer te responder. Muito obrigado e até a próxima.